Olá, amigos da Rádio Espiritismo BH. Eu sou Valdir Pedrosa e apresento o programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos estudando o capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação. E na edição do programa de hoje, iniciaremos um estudo um pouquinho mais aprofundado sobre uma das mais belas parábolas contadas por Jesus em seu Evangelho. Já a citamos em nossos programas anteriores. É a parábola do bom samaritano, que se encontra no Evangelho de Jesus segundo Lucas, no capítulo 10, versículos 25 a 37. Vamos repetir a parábola para contextualizar o nosso assunto de hoje. Abre aspas. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Que é que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: Trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faze o mesmo. Fecha aspas. Esta parábola de Jesus nos permite várias interpretações. Para o estudo de hoje, contaremos com a inestimável ajuda da sabedoria do grande benfeitor espiritual Emmanuel em suas obras, psicografada por Francisco Cândido Xavier, em que este querido mentor espiritual comenta passagens referentes a este ensinamento de Jesus. Emmanuel nos lembra que a história do bom samaritano, repetidamente estudada em várias agremiações cristãs, oferece sempre conclusões novas
para o estudioso do Evangelho. O viajante compassivo encontra o ferido anônimo na estrada. Não hesita em auxiliá-lo e estende-lhe prontamente as mãos. Pensa-lhe as feridas. Recolhe aquele irmão ferido em seus braços sem qualquer ideia de preconceito. Acaba conduzindo-o ao albergue mais próximo, garantindo-lhe pousada. Esquece conveniências e permanece ali, junto dele, enquanto foi necessário. Esse viajante abstém-se de qualquer tipo de indagações. Simplesmente parte ao encontro do dever, assegurando ao doente, ao ferido, a assistência com os recursos de sua própria bolsa, sem prescrever-lhe qualquer obrigações. Vejam, meus irmãos, Jesus nos transmitiu esta parábola, ensinando-nos o exercício da caridade real. Mas até agora, até este momento em que nos encontramos, transcorridos mais de 2 milênios, aplicamos os ensinamentos dessa parábola, via de regra, às pessoas que não nos comungam o quadro particular. Quase sempre, todavia, se observarmos bem, temos os caídos, os doentes, os feridos, dentro de nosso próprio reduto doméstico. São pessoas que não descem de Jerusalém para Jericó, mas tombam da fé para a desilusão e da alegria para a dor, espoliados nas melhores esperanças, em rudes experiências. Quantas vezes, minha gente, surpreendemos as vítimas da obsessão e do erro, da tristeza e da provação dentro de casa. Portanto, assim como Emmanuel, entendemos que a parábola do bom samaritano é capaz de também produzir efeitos admiráveis, sensacionais, todas as vezes que decidirmos usá-la em nossa vida íntima, compreendendo e auxiliando aos vizinhos e companheiros, parentes e amigos, sem nada exigir e sem nada perguntar. É importante ressaltarmos que esse caso da parábola, principalmente o aspecto daquele doutor da lei que interpelou o mestre a respeito do que ele precisava fazer para herdar a tão decantada vida eterna, este aspecto reveste-se de grande interesse para quantos procuram as bênçãos de Jesus Cristo. Por quê? Vejam bem, meus irmãos, a narrativa de Lucas, em todo o seu contexto, é altamente elucidativa. Jesus, nosso mestre querido, não se surpreende de forma alguma com a pergunta feita pelo doutor da lei. E conhecendo, obviamente, a elevada condição intelectual do consulente, indaga acerca da sua concepção da lei e faz com que esse doutor sinta que a resposta à sua pergunta já se achava nele mesmo, esculpida na tábua mental de seus conhecimentos. Em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, ele questiona, na pergunta de número 621, onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem, na consciência. Conhecendo tudo isso,
Jesus diz ao doutor da lei: respondeste bem. E acrescenta: faze isso e viverás. Ora, minha gente, semelhante afirmação destaca-se singularmente. Por quê? Simplesmente porque o Cristo se dirigia a um homem em plena força de ação vital, declarando, entretanto, faze isso e viverás. É que o viver, não se circunscreve ao movimento do corpo, nem à exibição de certos títulos convencionais, de forma alguma. O viver estende a vida a esferas mais altas, a outros campos de realização superior com a espiritualidade sublime, elevada. A mesma cena evangélica, guardadas as devidas proporções, diariamente se repete em muitos setores, com muitas pessoas. Por exemplo, um grande número de aprendizes, plenamente integrados no conhecimento do dever que lhes compete, estão sempre pedindo orientação aos mensageiros divinos, aos guias e mentores espirituais, quanto à melhor maneira de agirem aqui na Terra, sobre como devem se comportar em determinada situação, sobre que decisão devem tomar. Ora, a resposta, porém, está neles mesmos, em seus corações, que, na verdade, bem lá no fundinho, ainda temem a responsabilidade, ainda temem a decisão e o serviço áspero. Olha, um lembrete de Emmanuel para todos nós. Se já fomos banhados pela claridade da fé viva, se já fomos beneficiados pelos princípios da salvação, minha gente, precisamos executar o que aprendemos com Jesus. Fazendo isso, viveremos a vida eterna. Um outro ponto que merece destaque na parábola do bom samaritano é quando o doutor da lei pergunta a Jesus: e quem é o meu próximo? Segundo o entendimento da doutrina espírita, o próximo a quem precisamos prestar imediata assistência é sempre a pessoa que se encontra mais perto de nós, independente de quem quer que seja. De forma geral, é, por todos os modos, a criatura que mais se avizinha de nossos passos. E como a lei divina recomenda que amemos o próximo como a nós mesmos, é bom nos prepararmos para ajudar infinitamente. Se temos um familiar, por exemplo, pela frente, é preciso auxiliá-lo com a nossa cooperação ativa. Se somos defrontados por um superior hierárquico, devemos exercitar o respeito e a boa vontade. Se um subordinado nos procura, é necessário ajudá-lo com toda a atenção e carinho. Se um malfeitor nos visita, devemos praticar a fraternidade, tentando, sem afetação, abrir-lhe rumos novos na direção do bem. Se o doente nos pede socorro, é preciso que nós nos compadeçamos de sua posição, qualquer que ela seja. Se o bom se socorre de nossa palavra, estimulemo-la a que se faça melhor. Se o mal nos busca a influência, amparemo-lo sem alarde,
para que ele se corrija. Olha, meus irmãos, se há de fato cristianismo como Jesus nos ensinou, em nossa consciência, o cultivo sistemático, diário, da compreensão e da boa vontade tem força de lei em nossas vidas. Um cristão, olha como isso é importante, um cristão sem atividade no bem é um doente de mau aspecto, pesando na economia da coletividade. Essa é uma frase de Emmanuel. Vamos repetir? Um cristão sem atividade no bem é um doente de mau aspecto, pesando na economia da coletividade. No Evangelho, a posição neutra significa menor esforço. E isso não está de acordo com os ensinamentos de Jesus. Sabemos que o nosso Divino Mestre amou e amparou, lutou em favor da luz e resistiu à sombra até a cruz. Como alunos, discípulos do Cristo, quando estivermos diante do nosso próximo, que no dia a dia se acerca do nosso coração, devemos nos lembrar sempre de que estamos situados na Terra com dois objetivos: aprender e auxiliar. Sabe, meus irmãos, incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda de Jesus, já era ensinada no mundo a chamada regra áurea, que é aquela que Jesus nos relembrou. Amarás o teu próximo como a ti mesma. Essa regra áurea foi trazida por embaixadores do próprio Cristo. Mas é importante esclarecer que esse princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. Os gregos diziam: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Os persas afirmavam: fazei como quereis que se vos faça. Os chineses declaravam: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Já os egípcios recomendavam: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Os hebreus, por sua vez, doutrinavam: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Os romanos insistiam: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade do Cristo. Profetas, administradores, juízes e filósofos, porém, procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Suas figuras se apagaram no recinto dos templos iniciáticos ou se confundiram na tela do tempo em vista de seus testemunhos fragmentários, infelizmente. Mas com Jesus Cristo, com o nosso Mestre, a regra áurea é a novidade divina. Por quê? Porque Jesus a ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas aí é que está a grande diferença, em plenitude de trabalho, de abnegação e de amor, à claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. E é esta vivência da caridade
do amor em movimento, amando o próximo como amamos a nós mesmos, é que o Mestre espera de cada um de nós. Por hoje, interrompemos o nosso estudo aqui. No próximo programa, voltaremos com mais informações ainda sobre a parábola do bom samaritano. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Que Deus nos abençoe e esteja sempre com todos nós.